Então, Bia, de antemão, anota tudo que for possível, tá? Eu também vou tomar nota. Imagino que depois também a banca vai compartilhar conosco, né, as anotações. E pelo que eu vi aqui, seu esposo colocou para transcrever, né? Toda a família envolvida. É isso mesmo. Daqui a pouco deve começar a entrar mais gente da minha família. Eles são um pouco atrasados mesmo. Aí só dá um toque no pessoal, e aí eu peço ajuda de quem está na sala também. Talvez eu demore um pouquinho para permitir a partir do momento que nós dermos início, tá bem? Por hora eu permiti todo mundo aqui que apareceu, né? Porque estávamos organizando. Então vamos iniciar oficialmente. Boa tarde, pessoal. Agradeço a presença de vocês, o interesse na temática, né? E por estar conosco aqui, prestigiando este momento tão importante aqui na vida, na trajetória acadêmica da Beatriz. Então, hoje nós teremos a apresentação do TCC, intitulado A Construção de Identidade, Autonomia e Empatia nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, uma vivência de estágio supervisionado, de autoria de Beatriz Pereira Dantas Nune, sob minha orientação. A Beatriz é estudante do curso de licenciatura em Pedagogia e está caminhando agora para os finalmente do curso. Como é de costume, né, para fins organizacionais, eu vou passar a palavra para a Beatriz, que fará a apresentação em torno de um tempo de 20 minutos, né, 20 a 25 minutos no máximo. Na sequência, é de praxe também, né, passarmos a palavra para nossa convidada, que no caso a professora Amanda, né, representando a banca externa, e para finalizar com a Daisy, que é a nossa professora da casa, né, membro interno. Após este momento, nós iremos para uma outra sala, né, eu, Daisy e Amanda. E aí vamos pedir para o pessoal aguardar, né, para a gente deliberar a respeito da aprovação ou não do trabalho. Acredito que é isso. Bia, é contigo. Boa sorte na apresentação. Obrigada. Vamos lá, então. Deixa eu colocar um cronograma. Bom, como a professora Kátia já falou, o tema do meu trabalho é a construção de identidade, autonomia e empatia nos anos iniciais do ensino fundamental. E ele surgiu com base na minha vivência de estágio supervisionado. E por isso, desde já, por se tratar de um relato de experiência, eu já peço licença para falar em primeira pessoa em alguns pontos. Antes de tudo, quando a gente pensa no contexto educacional, é muito importante pensar na formação de professores de modo que não se fundamente apenas em aprender a transmitir conteúdos. A Constituição Federal de 88, em seu artigo 205, estabelece que a educação deve visar o pleno desenvolvimento. A Base Nacional Comum Curricular define o ensino fundamental como uma fase em que as crianças estão em uma importante mudança no desenvolvimento, o que traz reflexos para como se relacionam com o mundo e com elas mesmas. E esse entendimento surgiu de forma muito evidente durante a minha vivência de estágio com essa etapa. Foram observados muitos conflitos na convivência, falta de conhecimento sobre quem são os outros, e foi com base nisso que surgiu o desejo e a necessidade de desenvolver, então, uma intervenção pedagógica que buscasse dialogar com esses problemas. E, para isso, a praxis serviu como uma orientação muito importante, porque, assim como Freire conceitua, permite articular ação e reflexão para a transformação. Bom, este relato busca responder a seguinte questão: como o estágio supervisionado, por meio de uma intervenção mediada, promove a oportunidade de contribuir para a formação integral dos alunos do ensino fundamental, ao mesmo tempo que favorece a construção da identidade docente enquanto professor em formação. O objetivo geral consiste em descrever e analisar uma intervenção realizada durante o estágio supervisionado da licenciatura em Pedagogia, como turma de terceiro ano do ensino fundamental, para compreender os possíveis impactos dessa vivência nos processos de construção da identidade discente e docente. E os objetivos específicos são evidenciar
a importância da identidade, da autonomia e da empatia para a promoção da formação integral da criança, considerando os aspectos cognitivos, sociais, emocionais e relacionais. E também busca valorizar o estágio supervisionado como um espaço de pesquisa, reflexão e construção da identidade docente, reconhecendo a escola como campo legítimo de investigação pedagógica. Acho que eu vou só respirar um pouco, que eu falei muito rápido. Partindo para a revisão da literatura, vou começar primeiro falando sobre a importância do estágio. O estágio supervisionado é uma exigência legal e obrigatória para a formação. Ele é garantido pela Lei 11.788 de 2008 e faz parte do projeto pedagógico dos cursos, assim como do curso da licenciatura. Mesmo sabendo da sua obrigatoriedade, é importante pensar no estágio muito além de uma simples burocracia. Schoen define o estágio como lugar onde o licenciado aprende fazendo e pensando sobre o que faz. É justamente isso que forma o professor. Por isso, o estágio tem que ser visto como um lugar onde o licenciado aprende fazendo e pensando sobre o que faz, assim como o Schoen disse. O estágio durante a graduação não deve ser visto apenas como uma disciplina a se cumprir, apenas como uma obrigatoriedade, que faz parte da nossa formação, mas sim tem que ser compreendido como um espaço ativo de pesquisa, produção de conhecimento e de transformação social desde já, e não apenas esperar se tornar professor para levar alguma transformação naquele ambiente. O tempo de estágio confronta o licenciando e contribui também para a formação de um profissional autônomo, crítico e comprometido com a educação transformadora. Por isso, a vivência de estágio surge como uma resposta à fragilidade daquelas formações que são fundamentadas apenas na teoria e ignoram o fato de que teoria e prática são unidas e não podem ser desvinculadas. No que se refere à identidade, o dicionário define como um conjunto de características que individualizam cada sujeito. E também é definida por Erikson como um processo contínuo que nos torna sujeitos únicos, e é desenvolvido ao longo de toda a vida, mas é muito intensificado na infância. A identidade se fortalece quando o sujeito consegue reconhecer suas próprias capacidades, diferenciar-se dos outros, entender seus valores e se sentir pertencente ao grupo que convive. Para Vygotsky, a criança primeiro aprende com o social e só depois internaliza o aprendizado. Por isso, na escola, como campo social, a identidade da criança se desenvolve quando ela se sente vista e tem a oportunidade de expressar suas opiniões, participando e resolvendo problemas do dia a dia. Assim, Bia, pode tomar uma água, tá? Pode fazer uma pausa. eu falo muito rápido mesmo. Eu nem tô nervosa, é porque eu falo muito rápido. Mas pode ir tranquila no seu tempo, tá bem? Eu acho que eu tenho tempo ainda. Sim, você tem tempo. Vamos lá. Por isso, é importante a escola, a formação da identidade na escola, porque a criança começa a se enxergar como ser que tem características próprias e que tem sua própria identidade. A autonomia surge na criança de acordo com o avanço cognitivo. Então, quanto mais ela aprende, mais ela avança também na sua autonomia. Ela aprende a ser autônoma interagindo com o ambiente e com as outras pessoas. Quando ela resolve problemas, faz escolhas, erra, tenta de novo e pensa sobre suas ações. Ela ganha segurança para agir por conta própria. Em Piaget, a autonomia se desenvolve quando a criança passa por conflitos, negociações e interações respeitosas, porque são justamente essas situações que geram desequilíbrios e exigem novas soluções. Então, nas interações, a criança enfrenta o problema social ou moral que chama de desequilíbrio. Quando percebe que precisa considerar o ponto de vista do outro e reorganizar seu modo de pensar e agir, isso já é equilibração, que a leva a um nível mais avançado de autonomia. E assim ela deixa de lado o egocentrismo e age com reciprocidade, porque aprende a respeitar regras por conta própria, e não apenas porque foi obrigada a respeitar.
É muito importante reconhecer cada atitude autônoma que a criança tem, desde aprender a amarrar sapato, abrir uma garrafa, porque assim a criança se sente valorizada e assim ela continua avançando cada vez mais na autonomia. Portanto, a autonomia é a capacidade de agir com iniciativa, tomar decisões e responder pelas próprias ações, mas é considerar também o impacto no outro, então não é simplesmente fazer sozinho, é fazer com responsabilidade e consciência. A empatia é a capacidade de saber ouvir, compreender e se colocar no lugar do outro. Para Goleman, ela é fortalecida pelo autoconhecimento. Então, quanto mais a criança se conhece, mais ela aprende a praticar também a empatia. A escola se configura como espaço essencial para que a empatia seja vivenciada na prática, em atividades que exijam atenção, respeito e valorização das diferenças que existem entre os colegas e não apenas deve ser sugerida. Então, não adianta simplesmente pedir que uma criança, uma pessoa seja empática. É preciso que ela vivencie a atitude, vivencie e tenha a oportunidade de ser empática. A empatia também, por promover um ambiente de respeito, tem o poder de desenvolver uma educação voltada para a paz, sendo então uma base para a redução de conflitos. Bom, todas essas três dimensões estão ligadas e se desenvolvem no cotidiano escolar. E é por isso que precisam ser compreendidas como parte estruturante no processo educativo. Da mesma forma, a inclusão, que deve ser entendida como parte essencial de toda a formação integral. A inclusão não significa simplesmente aceitar o que é considerado diferente, mas implica em reconhecer, valorizar e celebrar a diversidade de todos os que estão presentes em um mesmo ambiente. Então, ser inclusivo é respeitar todo mundo no mesmo ambiente, não é simplesmente reconhecer as diferenças de uma pessoa só, mas as diferenças de todo mundo. Para Freire, o diálogo, a escuta e o afeto são atitudes que reconhecem o outro como sujeito. E assim a transformação ocorre quando esse sujeito toma consciência de si e do contexto, e assim passa a intervir na realidade. No contexto da inclusão, é justamente o que garante que cada estudante seja realmente acolhido e participe de forma significativa do ato educativo. A escola é um espaço de relações. Então, quando todas essas questões, essas dimensões são negligenciadas, abrem-se brechas para situações de exclusão. E assim surgem as situações de conflito, que foi justamente o que eu vivenciei com a turma. Partindo para a metodologia, o trabalho se baseia em um relato de experiência, com uma abordagem qualitativa. O relato de experiência é uma forma de trazer relevância à vivência do estágio, fazendo com que esse processo seja transformado em conhecimento científico. A abordagem qualitativa é essencial para possibilitar entender o que as pessoas pensam, sentem e significam sobre o que vivem. Ela estuda o porquê e o como das experiências, e não apenas os fatos e os dados. Então, ela permite trazer a interpretação e a reflexão da ação, sendo também articuladas aos fundamentos teóricos. Todas as informações que são contidas nessa pesquisa tomaram como referência o relatório final de estágio, que foi realizado ao fim da vivência no estágio supervisionado. E nesse relatório final tem todas as informações do estágio, a contextualização, as observações, planejamento, experiências e as ações realizadas, que no caso é a intervenção. A análise buscou a reflexão sobre os efeitos percebidos no comportamento e na participação dos alunos ao longo de todo o processo, e também nos desafios vivenciados enquanto estagiária. E agora, para apresentar a intervenção realizada, vou começar a contextualizar um pouco.
O estágio foi realizado numa escola pública aqui do Distrito Federal, localizada no Plano Piloto. Foi realizado, como eu já disse anteriormente, em uma turma do terceiro ano do ensino fundamental. A sala era bem cheia, composta por 26 alunos no total. Todos os dias de estágio foi bem difícil faltar algum aluno, então a sala sempre estava bem cheia. As idades deles eram entre 8 e 9 anos de idade. E a localização, por ser considerada uma localização mais ou menos de classe média, existia uma forte diversidade social e cultural dentro dessa mesma sala. Então, tinha muitos filhos de empregadas domésticas que trabalham na região, mas moram em cidades distantes. E também tem filhos de empresários da região, que também moram na mesma região. Então, isso já diferencia um pouco a realidade da turma. Foi observado também ritmos de aprendizagem muito diferentes entre eles. Alguns alunos tinham reprovado no último ano, então eles ainda estavam com essa dificuldade na alfabetização. E além também do como eu já abordei anteriormente, muitos conflitos na convivência, muitas brigas, xingamentos durante a aula e durante o intervalo. Além da falta de conhecimento sobre informações básicas, muitos não sabiam o sobrenome, não sabiam o nome da mãe, do pai, o endereço, muitas coisas importantes. Para uma turma de terceiro ano, alunos de 8, 9 anos, a gente espera que já tenham um pouquinho de conhecimento sobre essas questões. A professora regente da turma tinha um planejamento bem fixo e durante as conversas ela me solicitou para dar continuidade a essas disciplinas já propostas para cada dia. Então, o planejamento era bem engessado, eu não tinha oportunidade de trazer uma coisa nova naquele dia, então o que eu tive que fazer foi realmente adaptar e ser criativa, levando aquele conteúdo que ela tinha me proposto. E por isso que o meu planejamento precisou se adaptar aos conteúdos já previstos da turma. A intervenção foi criada, então, de modo interdisciplinar, para poder tentar trabalhar com os conteúdos que a professora propôs e trabalhar também, ao mesmo tempo, essas questões de identidade, empatia e autonomia. Foram desenvolvidas, então, 7 aulas, e todas as aulas tiveram como foco habilidades da Base Nacional Comum Curricular, principalmente em questão de leitura e escrita. Bom, a primeira aula foi com a temática de a importância do nome para a nossa identidade pessoal. Foi uma aula que integrou língua portuguesa e história. A ideia era justamente que eles aprendessem sobre substantivos próprios, que era o que estava proposto no currículo da professora, e ao mesmo tempo valorizar as características pessoais, como o nome próprio e onde nasceram. E para isso, os alunos tiveram a oportunidade de analisar documentos pessoais originais, que eu levei nesse dia, então, certidão de nascimento, RG, CNH, vários documentos para que eles tivessem contato. Então, eles passaram de um para o outro, analisando quais informações continham nesse documento. E, além disso, eles também tiveram a oportunidade de comparar nomes históricos, como o nome da princesa Isabel, que é um nome muito longo, e o nome do Neymar, que é um nome que eles falavam bastante. Então, eu escrevi esses nomes no quadro e a gente comparou a história desses dois, que são, mesmo que tenham nomes diferentes, um tem um nome muito grande, o outro tem um nome pequeno, ainda assim, cada um deles tem uma oportunidade, tem uma importância para a história. E em seguida, eles tiveram a oportunidade de produzir um acróstico e criaram palavras novas com as letras do próprio nome, para estimular a escrita. E a ideia dessa aula foi justamente estimular o reconhecimento das características que formam a própria identidade, e perceber que cada um deles tem importância, cada um deles tem características próprias. E as habilidades usadas foram essas que estão aqui descritas, que buscavam entender a função e significado de objetos e documentos do cotidiano, na parte de história da BNCC, e identificar substantivos, verbos e suas funções na frase. A aula 2 teve como tema corpo humano e o semáforo do toque. Como o conteúdo previsto para aquela aula era só o corpo humano e era a disciplina de ciências, então essa aula foi planejada para dar continuidade ao que a professora já havia trabalhado anteriormente, que foi justamente sobre o corpo humano. Mas aqui a proposta foi articular ao que eles conheciam sobre o corpo humano com a autoproteção,
levando em consideração que estávamos no mês de maio, então foi desenvolvida uma proposta que trabalhasse no contexto da campanha de Maio Laranja. A campanha Maio Laranja é uma campanha muito importante de conscientização contra abuso sexual de crianças e adolescentes. E no dia 18 de maio é o dia que tem essa conscientização. Então, essa aula foi voltada para a conscientização sobre abuso sexual das crianças e adolescentes, mas de forma indireta também. O semáforo foi usado como um recurso para diferenciar toques permitidos e não permitidos com base nas cores, assim como aqui. Então, cada cor representa onde uma pessoa pode tocar e não pode tocar. Nessa aula também teve a leitura do livro Não Me Toca, Seu Boboca, que é esse livro. Esse livro ajudou a orientar a discussão porque ele é justamente inspirado nessa campanha e traz esse importante alerta. Os alunos tiveram depois a oportunidade de fazer uma atividade de interpretação de texto, respondendo perguntas e produzir um reconto com base na história lida. Essa aula ajudou a ampliar a consciência sobre a autoproteção, respeito ao corpo e articulou práticas de leitura e escrita. A aula 3 integrou Geografia e Língua Portuguesa. A professora havia trabalhado questões de moradia e comidas típicas pelo mundo, e por isso a proposta integrou o tema da diversidade cultural para dar continuidade ao conteúdo. A explicação do tema foi conduzida e exposta por meio de imagens que mostravam práticas culturais diversas, permitindo identificar influências de origem, família e território. Então, foi colocado várias imagens de várias culturas diferentes, não só do Brasil, mas de outros lugares também. Depois, tivemos a leitura do poema Identidade, de Pedro Bandeira, que apresenta um menino que tenta entender quem ele é. Esse poema faz com que ele se reconheça por diferentes aspectos, coisas que gosta, coisas que faz, como se sente, como as outras pessoas o veem. E a ideia central do poema foi justamente mostrar que a identidade é um conjunto de elementos que a cultura e a origem fazem parte. Os alunos depois produziram um texto em dupla sobre o poema. E depois que produziram esse texto, eles trocaram os cadernos com outras duplas para a leitura, que também foi uma forma de estimular a leitura. E depois fizeram uma atividade de colagem com imagens que foram retiradas de revistas para contemplar representações culturais variadas que eles encontravam. A aula 4 teve como temática a palavra empatia e o uso de M antes de P e B. E ela integrou a língua portuguesa ao conhecimento de empatia, que justamente nesse contexto traz essa regra de M antes de P e B, então foi usada como uma forma de ensinar essa regra. A proposta foi ensinar a regra do uso do M antes de P e B, e teve a exposição escrita de várias palavras como exemplo dessa regra ortográfica. Então, eles tinham que identificar quais palavras usavam M ou usavam N. E no meio disso, teve a palavra empatia, que foi justamente usada como esse exemplo. Após a análise da palavra empatia, eles tiveram que buscar no dicionário o que significava. Então, foi uma forma de estimular a autonomia deles com essa pesquisa. Eles gostavam muito de usar o dicionário, então foi uma forma que foi usada. E após o entendimento do significado dessa palavra, a atividade principal da aula dividiu a turma em pequenos grupos para que eles fizessem entrevistas. Com base em uma ficha de perguntas que eu entreguei para cada grupo, eles precisavam ler as perguntas e anotar as respostas. Ao fim da atividade, eles precisavam responder algumas perguntas sobre o colega e tentando não olhar as respostas. Então, a aula foi concluída com uma conversa sobre o objetivo da atividade, destacando que cada pessoa possui gostos e experiências únicas e por isso é importante ter empatia. A aula 5 articulou conceitos matemáticos e a construção da identidade dos alunos. O conteúdo dessa aula foi sobre a organização de tabelas e o entendimento do sistema monetário. A turma revisou o conceito de tabela e assistiu a um vídeo sobre o sistema monetário.
Em seguida, participaram de uma conversa sobre produtos e alimentos que eles costumam comprar em casa, para entender mesmo como funciona a rotina de cada um. A atividade principal foi a elaboração de uma tabela, como mostra aqui na imagem, que eles precisavam cortar em cartas de jornal e montar sua própria despensa de acordo com seus gostos, o que gostam, que a família costuma comprar. Houve também depois a troca de tabelas em duplas, no qual cada aluno analisou a tabela do colega e registrou por escrito o que cada aluno tinha comprado e os preços. Aula 6. A aula 6 integrou conteúdos de língua portuguesa, então foi trabalhada a ortografia e a gramática nessa aula. E o tema foi a importância da acentuação e da expressividade na produção textual e na leitura. Então, a ideia foi entender a importância dos sinais de pontuação para mostrar que se expressar bem, ser compreendido e compreender o outro é parte essencial da comunicação respeitosa. A aula começou com uma frase escrita no quadro de forma inadequada, sem pontuação e sem acentos, para mostrar como a falta desses recursos compromete o entendimento. Depois, eles tiveram a revisão dos principais sinais de pontuação, acentuação, observando as suas funções e os efeitos na leitura e na escrita, que foi a parte expositiva da aula. Com a revisão, a atividade proposta foi a escrita de frases incorretas, corrigindo com sua devida acentuação. A segunda atividade foi a brincadeira Quem Sou Eu, usando as cartas com símbolos de pontuação e acentuação, que facilitou a identificação dos sinais de forma lúdica. O aluno sorteava uma carta que continha o símbolo e a turma precisava responder perguntas somente com sim ou não, para ele tentar identificar quais eram aqueles símbolos. A aula finalizou com a correção coletiva das frases e foi a reflexão sobre a importância de saber se expressar através da fala e da escrita, fazendo referência à escrita. A última aula da intervenção teve como tema Carteiro Chegou, que é o mesmo título desse livro que foi usado como base nessa aula. O livro conta a rotina de um carteiro que trabalha nos contos de fadas e integrou a leitura à produção escrita através da literatura. No pátio foi feita a mediação da leitura do livro por mim, com o representante do carteiro, que queria passar uma mensagem para eles e mostrar como é a profissão dele, mas não pode estar presente. Então, eles sentiram muita curiosidade sobre a profissão do carteiro, e isso gerou um debate muito legal sobre profissões também. Após a leitura, a temática sobre o gênero carta foi aprofundada, para que a turma entendesse sobre a função social da carta e como ela pode ser usada. Em seguida, os alunos participaram da atividade chamada de Amigo Carta, em que cada um sorteou um colega e escreveu uma carta para essa pessoa, que poderia ser de forma anônima ou não, sendo uma escolha da criança. E no fim da aula, houve a troca de leitura das cartas. A entrega das cartas foi feita por mim, cada aluno tinha a oportunidade de ir à frente ler a carta recebida ou não. Foi uma escolha pessoal, mas todos os alunos optaram por ir até a frente para ler, e nenhum deles quis escrever de forma anônima, o que já mostrou um avanço na comunicação deles. E para finalizar a intervenção, nessa mesma aula foi desenvolvida essa caixa que eles apelidaram de Correio da Amizade, que foi uma caixa que ficou de presente para a turma para que eles continuassem mandando cartas uns para os outros. Bom, os resultados observados mostraram mudanças significativas na turma, no reconhecimento pessoal e no modo como os alunos passaram a se relacionar entre si durante e ao final da intervenção. Foi diferenciado do cenário que foi encontrado no início do estágio e foi notada maior participação, principalmente de alunos tímidos que antes não participavam. Foi diminuída a redução, teve uma redução de conflitos e o ambiente se mostrou muito mais acolhedor. As crianças passaram a expressar sentimentos, ouvir os colegas e interagir com mais segurança. A autonomia mostrou avanços significativos, porque mostrou maior adaptação às propostas e a participação mais ativa das crianças durante as atividades. Esse processo dialoga com o pensamento de que as crianças se desenvolvem ao enfrentar novos desafios e ao vivenciar interações horizontais. Essa vivência reforçou que o estágio é realmente um campo de pesquisa, pois me permitiu entender melhor a escola, a turma e os efeitos das práticas pedagógicas no dia a dia. As situações reais exigiram decisões rápidas, ajustes e muita reflexão.
E sobre as dificuldades, eu enfrentei três principais, que foi o tempo reduzido para cada aula, já que eu tinha que dividir o tempo com a professora regente, o planejamento muito engessado e a baixa. E quando eu pesquisei os materiais, eu não encontrei muitos materiais para o ensino fundamental sobre essa temática, somente para a educação infantil. E apesar dos diferentes níveis de alfabetização da turma, a estratégia de formar duplos ajudou muito, pois facilitou a participação de todos e tornou as atividades muito mais colaborativas e possíveis dentro do tempo que eu tinha e do que eu podia fazer. E outro ponto importante que foi ensinado nessa experiência é que a formação integral do aluno não depende somente do professor, e mesmo que tenha sido uma mediação efetiva, não é o suficiente. É importante que toda a família, toda a comunidade, todo o Estado mesmo participem desse processo. A experiência mostrou o valor do planejamento, da mediação respeitosa e das práticas inclusivas. E para concluir, o estágio permitiu compreender como a prática docente fortalece os vínculos e amplia a aprendizagem. A vivência em sala evidenciou que atividades planejadas e adequadas à turma fortalecem a formação integral. A intervenção mostrou o estágio como espaço formativo de observação da realidade escolar, enfrentamento de desafios e, através da resolução dos problemas encontrados, contribuiu para a construção da identidade profissional. Ficou evidente que conhecer a si mesmo como estagiário é parte essencial do processo de se tornar professor. E espera-se muito que essa pesquisa incentive novas discussões sobre identidade, autonomia e empatia nos anos iniciais do ensino fundamental e ofereça mais segurança a futuros estagiários. E aqui algumas referências que eu usei e os agradecimentos. Muitos parabéns, Bia, pela apresentação, por sua fala, por sintetizar aí o conteúdo do seu texto, né, que foi apresentado à banca por ocasião da sua defesa. Agradeço aqui pela presença da banca, pela disponibilidade, pelo tempo, né, pelo aceite. E agora passo a palavra para a Amanda para fazer a sua arguição. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Parabéns para Beatriz pela apresentação, pela construção do texto. É sempre bom participar de trabalhos também de outras instituições, né? Eu sou professora aqui do curso de pedagogia e muito bacana acompanhar também a formação de uma futura, em breve, né, Beatriz? Amém. Pedagoga. E conhecer teu trabalho, né? O que vocês pensam aí também. É muito interessante. Então, parabéns. Gostei muito do seu tema, né? São duas áreas que eu atuo diretamente, que é a identidade profissional docente e os estágios supervisionados. Então, me senti bastante contemplada na leitura do seu texto. Eu fiz algumas sugestões, assim, muito pontuais mesmo, relacionadas à forma, sabe, Beatriz? Para você pensar melhor na organização de algumas coisas, para esclarecer algumas coisas para os leitores do seu texto. E aí eu vou falar algumas questões mais gerais, assim. Eu acho que, em alguns momentos, se confundiu o que era o relatório de estágio supervisionado, né, o relatório obrigatório que vocês precisam entregar, né, ao final do estágio supervisionado, e com o que foi um instrumento para a sua pesquisa de TCC. Então, em algumas partes, principalmente, eu vou começar de trás para frente, mas principalmente nas considerações finais, eu acho que é um item que você tem que olhar com mais cuidado agora para a revisão do seu texto final, porque ele está muito com cara de relatório de estágio, e não do objeto e do objetivo do seu TCC. Então, dá uma olhada nas considerações finais, tenta trazer se você respondeu ou não o seu objetivo de TCC, né, e faz essas discussões a partir
a partir disso. Né? Então, eu acho que o item considerações finais é um item que realmente você precisa reconstruir, né, para ele ficar adequado com a análise que você fez da sua experiência de estágio, do seu relatório de estágio. Um outro ponto também que eu chamo a atenção, que talvez valha a pena reorganizar as ideias, é no seu resumo. Então, você inicia falando já que foi fundamentado na observação de dificuldades, depois você vai falar que é um relato de experiência. Eu sugiro que você reorganize, que você apresente que é um relato de experiência, né, que vai descrever a sua vivência do estágio supervisionado, tudo isso que você já tem escrito, e que esse relato de experiência, ele vem fundamentado nessa dificuldade de interação e nos conflitos que você observou. Então, eu reorganizaria essas ideias para situar melhor logo de cara, né, quem vai ter contato com o seu texto, qual que é o seu lugar de fala, né? Da onde vem esse trabalho de conclusão de curso? E aí eu coloquei algumas coisas aqui, ó. Quando você vai falar da metodologia no seu resumo, eu acho que vale a pena você rever, porque você fala assim, ó, a metodologia qualitativa, descritiva e reflexiva, baseada nos registros do relatório de estágio. Mas não ficou claro se era o seu relatório de estágio, porque a informação do relato de experiência estava um pouco perdida. Então, eu acho que você precisa. E aí eu fiquei em dúvida, eu pensei, né? Será que a Beatriz fez uma análise documental, ela pegou todos os relatórios de estágio de algum determinado ano, né? E fez isso ou não, né? Então, acho que fica mais claro como que você fez, né? Como que você desenvolveu a sua pesquisa de TCC. E aí, uma coisa que me chamou a atenção é que você falou aqui no seu resumo ainda, né? Que você articulou conteúdos curriculares, você lá na última frase você fala de licencianda, mas você não identificou o seu curso no resumo. Então, pelo seu resumo, eu não sabia que era um trabalho do curso de pedagogia, que era da formação inicial de pedagogos. Então, tem que trazer isso. Aqui, desde, né, você fala lá, acadêmica do curso de licenciatura em pedagogia, lá no relato de experiência, mas tem que deixar claro, né, conteúdos curriculares da educação básica para o terceiro ano, da licencianda em pedagogia, então tem que rever isso, né, para demarcar o seu território, né, da onde você está falando. Então, para o resumo, eu sugiro essa organização de ideias e deixar mais claro como você fez a pesquisa, né, a sua metodologia. Eu fui grifando, depois eu vou mandar o texto para você, e você vai perceber que eu fui grifando algumas partes que eu fui achando muito interessante, muito bem escrito, né? Então, acho que você trouxe um problema de pesquisa muito importante, que foi essa observação dos conflitos escolares, né? Da questão dos xingamentos, né? E aí a sua intervenção teve essa questão deles se identificarem, né? Deles se reconhecerem primeiro, né? A partir do seu nome. Você buscou fazer esse movimento de descentração, né? Você primeiro trouxe o reconhecimento deles, para depois com as relações do reconhecimento do outro e depois das relações com o outro, né? Então, foi bacana ver esse caminho, né, ao longo das 7 aulas de intervenção que você desenvolveu no seu estágio. E aí, uma dúvida minha pessoal mesmo, Beatriz. Esse estágio, vocês fazem em dupla ou vocês fazem de forma individual? Tem algumas pessoas que fazem dupla, pela proximidade das casas, mas eu fiz ele sozinha. Mas tem essa possibilidade de fazer em dupla e até em grupo. Ah, tá bem. É porque aqui nós fazemos em duplas, e aí eu fiquei em dúvida se vocês faziam aí também. Então, realmente foi um relato próprio mesmo, né, da sua
da sua experiência, né? Quando você está lá, aqui vou pegar pela página do PDF, lá na página 4, você vai falar que, como opção metodológica, você adotou o relato de experiência. E aí eu pedi para você já trazer aqui algum autor que utilize o relato de experiência como metodologia. Você tem esse autor, ele aparece, são 2 autores, agora esqueci o nome, na hora que eu passar por eles eu te falo. Então, já traz aqui entre parênteses, né, quem são esses autores, para não ficar algo de quase de senso comum, né? Ah, eu mesmo observei, eu mesmo relatei, e é isso, né? Não, você tem autores que utilizam, né, que embasam a utilização do relato de experiência como uma metodologia de pesquisa, né? Isso é bastante importante para trazer cientificidade para o seu trabalho, né, para o seu TCC. Uma outra questão é o seu objetivo geral. Você apresentou assim, na página 5. Descrever e analisar uma intervenção realizada durante o estágio supervisionado da licenciatura em pedagogia, com uma turma de 3º ano no ensino fundamental, para compreender os possíveis impactos dessa vivência nos processos de construção da identidade discente e docente. Aí eu vou perguntar para você, essa questão da identidade discente e docente, seria discente você como aluna do curso de pedagogia ou dos seus estudantes de 3º ano, e docente seria no seu processo formativo? Você poderia esclarecer isso? Sim, o discente realmente se refere à formação integral dos alunos do ensino fundamental e docente por conta da minha formação como estagiária e futura professora. Porque eu acho que você deveria focar no seu objetivo geral na sua formação, né? Então, na identidade, na construção da identidade docente. Por que eu digo isso, né? Vou te explicar. É difícil você, com o relato de experiência, ter instrumentos para identificar essa construção discente dos alunos, né? Você vai estar mais pautada nas suas percepções, nas suas impressões, que é o que você veio desenvolvendo ao longo do texto. Então, como objetivo geral, eu tiraria discente para a gente não fazer essa confusão aí mesmo, né? E nos objetivos específicos, aí sim você mantém, né, que você quer evidenciar a importância da identidade na formação integral da criança, né? Então, aí faz sentido dentro da intervenção que você fez. Então, eu sugiro, né, esse olhar, talvez uma reescrita aí para o seu objetivo geral. Fui anotando algumas coisas aqui de ABNT, mas são muito simples, depois você resolve. Aí, lá na página 8, você traz uma questão de Piaget, falando que a questão da autonomia, você está explicando a questão da autonomia, né? E você vai dizer que para Piaget é consequência do amadurecimento intelectual. E aí, eu sugiro que você troque esse amadurecimento por construções intelectuais, porque essa ideia de amadurecimento dá a entender que, né, amadurecimento intelectual remete a uma questão justamente que Piaget não quis, né? Que era, por exemplo, conforme a criança vai ficando mais velha, ela vai obrigatoriamente se tornando mais autônoma. Não, a gente entende que a autonomia ela vai sendo construída pelas vivências que a gente tem, né? Então, se eu tenho um ambiente que me solicita uma vivência mais autônoma, democrática,
né, que me leve a pensar, eu tenho possibilidade de construir, né, uma autonomia moral mais elaborada, né, mais global. Então, eu acho que essa palavra amadurecimento aqui não cabe no que você estava explicando. E aí, quando eu vi isso, mais para frente, uns dois parágrafos para frente, você ainda diz assim: para Piaget, a autonomia não surge apenas do crescimento individual. Então, você acaba contradizendo aquilo que você tinha dito no parágrafo quase que anterior. Então, só ajustar isso. Tem uma citação de Freire aqui que você coloca na página 9. Freire, 1987, você coloca grifo do autor, mas não aparece o grifo. Depois você olha também o que aconteceu aqui. Ah, os autores que eu falei do relato de experiência, eles vão aparecer aqui na metodologia, eu não conheço, tá? Eu acho que é Gromos e Tarrés. Sim. Que você pode levar lá para cima para justificar a sua escolha metodológica. Deixa eu ver o que mais. Aí você faz um detalhamento muito legal, né, do seu relato de experiência propriamente dito. Aí também fiz uma pergunta aqui na página 12, que você fala assim, no período de observação, foram notadas brigas, xingamentos, discussões constantes, né? Isso entre os alunos Sim, entre os e alunos. e no geral, na vivência do terceiro ano, pensando na relação professor-aluno, professor-gestão, você acha que era uma escola em que se preconizava, né, se colocava como prioridade a construção da autonomia moral? Ou era um clima escolar que não promovia isso? Não, eu não consegui perceber ao longo do estágio um trabalho nessas dimensões mesmo, questão social, cultural. Eu acho que vale a pena você trazer, nem que seja um parágrafo, Beatriz, porque muito do que você observou nos alunos é consequência das vivências que eles têm no ambiente escolar, Sim. né? Então, acho que e isso é importante porque você está mostrando para a escola, para a organização da escola, que é possível fazer de um jeito diferente. A sua intervenção mostrou isso, né? Que é possível você trazer uma questão da conversa, do diálogo, do reconhecimento do outro, da empatia, né? Mas isso precisa ser trabalhado, né? De forma sistematizada, de forma intencional. E aí o seu relato de experiência vem respondendo a isso, né? Bom, aí eu gostei muito das aulas que você organizou, né? Junto com a sua orientadora de estágio, supervisora de estágio. Deixa eu ver o que eu tinha marcado aqui, só com relação a isso. Um minutinho. Aqui, ó. Lá nos seus resultados, né? Então, porque você fez todo o detalhamento das aulas, né, da intervenção, e aí depois você abriu uma sessão só para resultados. No segundo parágrafo, você fala assim: ao longo das aulas, foi possível perceber maior participação, disposição para colaborar, né? Mas eu acho que você precisa trazer exemplos. Então, de que modo que você percebeu, né? Quais foram as atitudes das crianças, né, que você percebeu que elas avançaram, né? Você vai dando algumas pinceladas ao longo dos resultados, mas eu acho que isso precisa ficar mais claro. Então, por exemplo, você falou que algumas crianças que eram mais tímidas, que não queriam falar, né, sobre elas, ao longo das intervenções começaram a se posicionar mais, a falar, a participar mais das atividades, né? Então, acho que você precisa trazer isso melhor quando você vai trazendo os exemplos, né?
eu destaquei aqui na página 23 o primeiro parágrafo da página 23, que está muito bom. Eu acho que é essa análise que você tem que fazer mesmo, né? Que as crianças passaram a se escutar mais, a pedir ajuda, a reconhecer limites, mas vai trazendo exemplos. Você viveu isso, né? Então você sabe. Não precisa trazer exemplos de todos, né? Por exemplo, quando você fala que eles passaram a reconhecer limites, que atitudes que eles mostraram que revela isso? Será que foi quando eles perceberam sobre a questão do toque? Não sei, você vai trazer aí os exemplos, tá? Então, traga os exemplos disso para ficar mais rico, né, o seu relato mesmo de experiência. Me chamou a atenção quando aqui na página 23 você disse que você teve dificuldades para encontrar materiais, né, para o ensino fundamental, anos iniciais, que trabalhassem identidade, autonomia e empatia. Foi uma dificuldade mesmo, Beatriz? Sim, eu procurei materiais que trabalhassem especificamente construção de identidade, autonomia e empatia, porque a minha primeira proposta era justamente levar sobre esses conteúdos. Mas quando eu procurei, eu encontrei muito mais voltado para a educação infantil, projeto de identidade, projeto de inclusão. Eu não encontrei muito para o ensino fundamental. Isso é uma discussão bem interessante, né? Essa ausência. Eu conheço algumas pessoas, alguns pesquisadores, por exemplo, a professora Thelma Vinha, da Unicamp, ela tem alguns materiais que ela fala de cooperação, tem alguns livros infantis voltados à temática, mas realmente, assim, eu precisaria me aprofundar mais para corroborar aqui com você com relação a essa escassez de materiais, mas isso me chamou a atenção, o fato, né, de você não ter encontrado. Deixa eu ver o que mais, se eu tenho mais algum apontamento. Eu acho que era isso mesmo, as considerações finais eu já falei que você precisa só reorganizar, né, e para deixar ela como resposta ao seu TCC. E queria saber de você, como foi essa experiência, né? Você, para o TCC, você utilizou a experiência de estágio e criou, né, o seu problema de pesquisa de TCC a partir disso, né? Então, como foi esse... Porque são processos diferentes, Beatriz, né? Você estar na vivência do estágio supervisionado e estar enquanto pesquisadora ali, formulando o seu TCC, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como foi essa sua experiência com essa temática nesses dois campos diferentes. A ideia de transformar a minha vivência, o meu relato de estágio, foi justamente porque durante essa vivência eu tive muito interesse, muita curiosidade sobre esse assunto que, mesmo com toda a pedagogia, toda a vivência durante a faculdade, não era um assunto que eu entendia muito bem. Então, quando eu precisei bater de frente com esse assunto, precisei solucionar um problema que eu tinha encontrado, eu me vi nessa situação de precisar conhecer mais. Então, eu quis realmente transformar essa experiência numa pesquisa, porque eu acredito que vale a pena trazer essa vivência, transformá-la realmente numa pesquisa científica para que ela continue, porque eu pretendo realmente continuar pesquisando essa temática, continuar pesquisando sobre a importância do estágio, porque assim como eu tive muito medo quando eu entrei no estágio, que foi o meu primeiro estágio, foi o primeiro da faculdade entre os 4, eu me senti muito insegura. Então, eu realmente pretendo, com essa pesquisa e com as próximas que vierem, trazer mais segurança para algum estagiário que lá na frente vai pesquisar, vai se ver em conflito e vai encontrar meu trabalho de alguma forma. Então, eu senti muito isso de trazer para realmente para minha pesquisa para que eu possa continuar dando um passo cada vez mais, para pesquisar cada vez mais sobre isso.
Tá ótimo, Beatriz. Eu agradeço, parabéns e parabéns à sua orientadora também. Muito obrigada. Muito obrigada pelas considerações. Muito obrigada, Amanda, pela sua leitura atenta e criteriosa, por suas anotações. Eu fiquei aqui pensando que parte dessas questões, né, que com certeza vamos revisá-la, né? A banca é um momento importante nesse processo, tem a ver com essa dificuldade, né, a Beatriz como estagiária, pensando lá a intervenção dela, a metodologia de ensino, que teve um envolvimento dela nesse processo, e aí, em um outro momento, a Beatriz como pesquisadora. Então, essa foi uma dificuldade nossa aí ao longo do processo, né? Esse distanciamento entre essas identidades aí da Beatriz, né? Como estagiária, estudante em formação, como professora ali da turma naquele momento, né? Fazendo a intervenção, planejando e desenvolvendo a intervenção, e de repente transformar isso em objeto de pesquisa, né? De repente, ao longo de um ano aí que nós tivemos de orientação. Então, acredito que isso impacta, né, nesses seus apontamentos aí também, né? Venha ao encontro disso. Muito obrigada e passo agora a palavra para Daisy. Bom, boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Ok. Bom, primeiro, assim, estou muito feliz e muito honrada de fazer parte dessa banca, né? Fiquei muito feliz com o convite e assim, tem vários motivos para essa felicidade, né? Então, assim, eu poderia destacar aqui, pensando, gente, será que me convidaram por quê? Será que é porque eu fui a supervisora do estágio? Ou será que né, teve aí outras questões envolvidas, né? Até porque falamos de inclusão também em outra disciplina, e aí fiquei me encontrando nesse trabalho também. Então foi muito legal participar dessa construção mesmo e ver o quanto esse trabalho foi frutífero mesmo, né? Não só para o seu TCC, como para outros eventos. Eu já sei que ele se desdobra em outros formatos, né? Então, é muito bacana ver esse crescimento, né? E esse desenvolvimento. E, assim, me sinto mesmo honrada e privilegiada por fazer parte, né? Que aí eu entro ali no estágio, participando ali no estágio com as suas ideias iniciais ali, com toda essa coisa do registro, né? Do seu relatório. Depois a gente vem com a disciplina de inclusão, né? Mas com um olhar mais sensibilizado aí para algumas questões. E agora na banca para, né, coroar um pouco isso. Então, muito obrigada por esse privilégio. E aí, o que é legal, assim, da sua pesquisa, né? Claro que ser a segunda pessoa a falar da banca, né? A Amanda já me contemplou em vários pontos aqui, mas eu acho que a gente vai se complementar em alguns momentos. Então, eu acho que minha fala, assim, vai ser breve. Mas, assim, o que é legal, falando no modo geral do trabalho, o quanto... o seu trabalho revela, Beatriz, que a praxis ela é possível, né, de ser feita. Você teorizar sobre algo, pensar ali os fundamentos teóricos de uma realidade e depois colocar em prática aquilo que você, né, construiu enquanto conhecimento, todo esse embasamento teórico ser visto na prática, né? Isso dá uma motivação a mais. E para a gente que está nessa formação inicial, que fica falando para vocês, leiam os textos, estudem, isso vai fazer a diferença lá na frente. E faz de fato, porque você mostrou que faz. Porque a gente, né? Eu condeno muito esse discurso de na teoria é uma coisa, na prática é outra. Eu não consigo polarizar dessa forma, porque a gente tem esse encontro muito evidente, principalmente nessas experiências aí do estágio, né? Que é o momento que vocês estão ali estudando tudo que precisa para o curso e vai, na prática, vendo coisas que, olha, a professora falou disso, então eu vou pensar isso. E você, ao elaborar essa sequência didática, né, mostra que é possível, mesmo dentro de um currículo, né, de algo que a gente precisa ali abordar na sala de aula, podemos trazer questões que problematizam, que criticam, que trazem um senso crítico, na verdade, né, para os nossos estudantes, autonomia, respeito. Então, assim, tem várias questões aqui que são trabalhadas e eu achei muito bacana isso, porque é um trabalho que traz boas notícias, né? A gente vê muitos trabalhos aí que vão apontando fragilidades de umas coisas e outras,
e poder falar de boas notícias, né? Poder falar que é possível a gente fazer uma sequência didática que a gente trabalhe diversos conteúdos, né? Então, ali trabalha interdisciplinarmente e consegue ainda trabalhar com a formação integral desse estudante, né? Então, de fato, é muito bacana tudo isso. E aí, então, a relevância do seu tema, né, ela é indiscutível, essa questão de você traz muito forte essa importância do estágio para a formação de vocês, e de fato é muito importante. E aí eu lembro aqui agora, e vou citar o trabalho do Adriano, que está quentinho aí, porque a gente faz no trabalho do Adriano o mapeamento dos TCCs da pedagogia, né? E como é interessante observar que os TCCs, eles nascem, né? A gente tem um número considerável de TCCs vinculados a experiências, não só do PIBID, como do estágio. Então, muita coisa nasce do estágio, né? Então, essas inquietações que vão ser levadas aí à pesquisa no final do curso, elas nascem disso, dessa vivência que vocês tiveram no estágio, né? Então, como é importante esse momento e como isso se reflete lá na frente, né? Quando a gente vai pensar o trabalho de conclusão de curso. Vamos lá. Então, assim, seu trabalho fala de praxis, seu trabalho, sua sequência, né? Mostra essa possibilidade de trabalhar interdisciplinarmente. A gente fala de questões aqui da educação inclusiva, fala sobre essa formação integral do estudante, né? Então, são vários elementos que eu até imagino para a orientadora aí como foi difícil colocar tudo isso numa pergunta, né? De um problema de pesquisa. Então, foram tantas coisas. E aí, quando eu fui visualizando, e aí, assim, eu vou tentar seguir cronológica aqui no trabalho, né? Mas muita coisa que a Amanda já tiver falado, eu vou pular e aí eu aviso você. E para falar que eu não fiz as anotações online, porque eu imprimi seu trabalho e carregava igual uma bíblia para todo lugar. O cantinho que eu tinha para ler, eu ia lá e anotava coisa. Então, eu vou tentar passar isso a limpo. Se eu não conseguir, eu vou entregar minhas anotações mesmo, tá? E aí você já vai treinando a sua habilidade com alfabetização em decifrar minha letra, ok? Você já vai fazendo isso aí. Bom, e aí o que eu aponto já de cara? O resumo, né? O resumo, ele está bem estruturado, ele tem os elementos básicos que precisam ter, mas como o objetivo do trabalho está meio invertido na maneira de escrever, ele está meio indiretamente dizendo qual é o objetivo, eu acho que é bacana aqui trazer o objetivo na íntegra mesmo. Por que eu falo isso? Porque quando a gente vai fazer, e aí eu volto para o trabalho do Adriano de novo do mapeamento, quando a gente vai analisar as produções de determinado repositório ou determinada situação, muitas vezes a gente lê título e resumo, né? Para ver se tem a ver com o nosso tema e tal. E quando o objetivo não está assim de cara, explícito, e a gente tem que procurar isso, não está com tanta clareza, a gente acaba achando que o trabalho não tem a ver com o nosso... com o que a gente quer e tudo mais. Então, mas isso é uma escolha minha, vocês podem decidir entre vocês. Eu colocaria o objetivo inteiro do jeitinho que ele vai ficar, tá? E aí, o que eu coloco... E aí, depois eu faço essa sugestão desse objetivo, que aí não sei se resolve, mas a gente pode pensar aí. E aí, no objetivo, o resumo, ele precisa mostrar pra gente toda a trajetória, né, do trabalho. Então, aqui, beleza, eu tive consciência do objetivo, mas eu precisei voltar, e não foi de cara, assim, ficou evidente para mim, eu precisei voltar na leitura. Você fala onde acontece, né, com quem, ok? Aí a gente tem a metodologia, então, na metodologia eu já fiquei confusa aqui no resumo, tá? E aí, quando eu vou lá no trabalho, eu também acho que precisa desse ajuste aí na metodologia, que a Amanda foi pontuando, porque a gente precisa ver, ok, então foi o quê? Uma análise documental dos registros de estágio, foi uma análise, um relato de experiência, é um estudo de caso, de que maneira esses dados vão ser tratados, analisados, então, um pouco dessa clareza eu acho que precisa ter, tá? E aí o resumo vai revelando, ele mostra ali, claro, sinteticamente, a gente fica curioso para ver ao longo do trabalho. E a gente vai, então, aprofundando isso. Mas ele tem também, mostra os resultados. Então, assim, o ajuste que eu faria nele, só falta, assim, referencial teórico, né? Que falta no resumo, para trazer ele um pouquinho, para ele ficar completinho. Mas isso também é uma escolha entre vocês, não precisa, né, se preocupar. Isso não é, assim, primordial. Bom, e aí, vamos lá. Na introdução, a única coisa que acho que passou, uma das frases lá,
ficou em primeira pessoa, então aí a gente só arrumar isso, né? Porque ou faz em primeira pessoa tudo, ou então a gente já deixa. Eu gosto sempre da terceira pessoa, porque traz aquela impessoalidade, traz aquela... Não fica aquele achismo, né? Ah, eu vivenciei, eu acho que foi assim, eu vi que foi assim. A gente deixa isso mais... ganha um valor mais acadêmico, mais científico, né? Então, aí eu mostro lá o lugar que está em primeira pessoa, que aí vocês corrigem. Aí tem alguns momentos, alguns parágrafos. Assim, eu sou a professora que repito informações também, mas na hora de ler a gente sente, né? Então, por exemplo, você falou uma coisa lá em cima e aí depois lá embaixo retoma de novo. A gente sabe que a repetição é uma estratégia pedagógica, às vezes, né? Para a gente poder reafirmar algumas questões, mas tem algumas situações ali que eu acho que dá para... que eu já tinha comentado lá em cima, então lá embaixo não precisa. Então, eu já coloquei lá, repetição. Ah, você já disse isso, tal. Então, para você avaliar aí se mantém ou não. E aí, a introdução, ela termina, né? E ela tem que terminar mostrando aí qual que é, então, o objetivo, né? Os objetivos específicos, o problema de pesquisa e tal, e justificativa. E aí é que eu acho que dá para a gente pensar uma possibilidade, que é o seguinte: quando eu li de cara a questão de pesquisa, eu achei que tinha muitos elementos, e eu precisei me localizar ali para ver o que de fato você estava querendo, né? E aí, para tentar, porque a pergunta ela precisa contemplar tudo isso que o seu trabalho traz, de fato, né? Então, realmente, ela vai ficar grande, ela vai ter vários elementos. Eu acho que a gente poderia mudar, porque já que você fala lá no objetivo geral sobre... Eu também fiquei com essa confusão de discente e docente, então isso a gente já é consenso aí de que o discente não precisa, deixa só o docente no final do objetivo. Mas já que no objetivo você fala possíveis impactos, eu acho que seria interessante pensar a pergunta, de repente, em quais os impactos de uma intervenção pedagógica mediada no estágio supervisionado para o desenvolvimento, né, ou no desenvolvimento da identidade, autonomia, empatia, e aí segue com todos os elementos. Porque é o seguinte, o objetivo, ele nada mais é que a pergunta transformada num verbo infinitivo, né? No infinitivo, você coloca o verbo no infinitivo e você contempla ali tudo que o seu problema está trazendo. Então, acho que se a gente trouxer os impactos, a gente consegue conversar. E aí você vê depois essa sugestão e avalia com a Kátia se mantém, né, a pergunta dessa forma. E aí, uma coisa que a gente fez também, olha eu citando o Adriano de novo, mas é porque, gente, esse trabalho do Adriano me ensinou muita coisa, sabe? E eu acho que precisa ensinar muito a gente a escrever, né? Assim, a pensar as nossas propostas de pesquisa. O que os objetivos, né, das nossas pesquisas propõem, eles informam tudo que precisa informar. Então, um bom objetivo precisa ter o foco do nosso trabalho, o local, para quem, deixar tudo detalhado, né? E aí eu fiquei com essa noia e quero colocar tudo. Acaba ficando grande, mas assim, a gente precisa especificar. Então, de repente, colocar lá na hora quando a gente quando fizer a pergunta dos impactos, né? Depois pensar aí o objetivo geral, descrevendo e analisando essa intervenção pedagógica e tal, estágio supervisionado na escola pública do Distrito Federal, coloca onde fala que é escola pública, né, que isso também situa, isso também dá uma clareza, né, da intenção da pesquisa. E aí a gente vai caminhando aí, e aí isso assim, você vai ver depois quando eu colocar essa sugestão, vocês avaliam se assim atende. E aí a gente tem nos objetivos específicos 2 objetivos, né? Um voltado para a formação integral do aluno e o outro voltado para a formação docente, que é ali a sua experiência no estágio e tal, né? E aí o único acréscimo que eu faria aqui no objetivo específico é que quando você fala da promoção de formação integral da criança, lá nas referências, você coloca a inclusão como um dos eixos. E aí, a inclusão só aparece lá. Ela não está no seu objetivo, ela não está no seu... É claro que é um tema transversal, que se a gente olhar bem no fundinho, ela vai estar ali, perpassando. Mas, de repente, colocar no objetivo, já que é um tópico lá do referencial teórico, já que a inclusão está lá,
você colocar, de repente, ali, depois de evidenciar a importância da identidade, autonomia e empatia para a promoção da formação integral da criança e de uma cultura escolar inclusiva, considerando seus aspectos cognitivos, sociais. E aí, só acrescentar essa frase para poder dar um peso para a inclusão, já que você fala dela lá embaixo, né? Então, só para amarrar um pouquinho. Porque quando eu fui ler as referências, eu falei, nossa, ela fala de inclusão, mas, poxa, a inclusão não aparece lá no problema dela, não aparece no objetivo. Então, eu sei que é um assunto que é transversal, você fala que é, mas ela aparece ali de cara no referencial, então só para fazer esse link, tá bom? Vamos lá. Acho que dos objetivos é isso, aí eu vou mostrar sugestões para vocês. E aí, revisão de literatura, né? Que é essa hora que eu falo desse referencial teórico aí. Você cita que os temas são identidade, autonomia, empatia, inclusão, e aí por isso que eu falo disso, né? Para a gente, então, colocar essa inclusão lá em cima, porque você cria um subtópico nessa revisão de literatura que já atende, que é identidade, autonomia e empatia como parte de uma formação integral e inclusiva no ensino fundamental. Então, você já fala aqui do inclusivo. E aí, isso eu acho importante colocar lá nos objetivos, tá bom? Então, eu acho que dessa parte aqui, faria essa alteração. E aí, ao longo dessa revisão, você vai citando vários autores e tal. E aqui eu só ia falar para retirar essas páginas, quando você vai citar, por exemplo, a Dantas 2019, e aí, às vezes, você está citando indiretamente ali em cima, mas aí já tem a citação direta lá embaixo, que já tem a página. Então, eu achei que ficou uma repetição de páginas aí desnecessárias na hora de referenciar, tá? Isso acontece em 3 momentos aqui. Aliás, tem até mais. Mas é isso, essa repetição de página, né? Que quando você fala, tem umas citações que estão indiretas, e aí não precisa de página, quando ela tá assim, né? Aí é só o ano, então, para fazer esses ajustes, assim, de formatação. Beleza. Outra coisa que eu encontrei em alguns momentos, tem alguns parágrafos que estão meio... tem uma discrepância aí de tamanho mesmo deles, assim, pensando a forma, né, do trabalho. Então, por exemplo, tem um parágrafo lá que está com 2 linhas, então eu achei melhor eu unir a ideia com outro, então tentar deixar isso mais uniformizado, tá? Porque acaba ficando muito estanque a ideia, né? E aí acho que dá para a gente juntar em alguns momentos. Também nessa parte tem algumas coisas repetitivas, mas é isso, né? Eu sei que em alguns momentos a gente precisa repetir a informação, mas como você já desenvolveu algumas ideias, tem coisas que dá para abrir mão. E aí a gente chega na metodologia, né? Espera aí só um pouquinho. Bom, aí na metodologia, e isso é uma coisa que a gente orientando trabalhos vai aprendendo também, né? Tem um texto do Nascimento, de 2022, onde ele cataloga, ele escreve um texto explicando os tipos de pesquisa, quais as características dessas pesquisas, quanto à natureza, quanto à abordagem, quanto aos objetivos, como que elas caracterizam. Eu acho um texto bem didático, que eu passei para os meus orientandos lerem, e tentarem encaixar a pesquisa deles nesse formato que esse autor vai organizando, né? E aí eu fui tentando fazer isso com o seu trabalho, eu vou depois compartilhar, tá, esse texto com você. Eu só tenho ele em PDF, assim, eu não tenho de outra forma, e é escaneado, né, PDF, alguém me mandou, e aí eu só tenho dessa forma. E aí a gente poderia pensar, né? E aí o que eu acho bacana nesse texto? Que ele ajuda a gente a construir a metodologia de uma maneira bem completinha. Então, a sua pesquisa ela é de natureza, pesquisa aplicada. E por que aplicada? Ela é aplicada porque ela vai gerar conhecimento para uma solução de problema específico, e aí a gente explica, né, o porquê. E aí, quanto à abordagem, ela é qualitativa, que você fala isso também, né? E aí usa o autor, e sempre usando isso, um autor para referenciar quando você vai classificar esses caminhos metodológicos, né? Quanto ao objetivo, ela é descritiva e reflexiva, entendeu? Só para fazer essas separações.
na hora da gente organizar essa metodologia. Isso é até bom para a gente fomentar mesmo, para não ficar algo, né? Pesquisa qualitativa, que já é basicamente nas ciências sociais, é um relato de experiência, Não, vamos tentar pensar todos os elementos separadinho, que aí a gente vai desenhando melhor esse caminho metodológico, né? E aí eu coloco isso também aqui na sugestão para vocês e vou enviar. E aí é isso, eu fiquei um pouco na dúvida com relação ao que de fato foi o instrumento de pesquisa e como foi a análise desse instrumento, e aí isso a dificuldade é tremenda quando você participa dela, né, e quando você é sujeito ali, então realmente a gente tem essa confusão aí, mas de você deixar claro, né, como é que foi essa consulta a esse material, e quais os autores você se baseia para classificar que a sua pesquisa, por exemplo, é um relato de experiência, e quais são os instrumentos, né, que você vai analisar de fato, e aí é documental, porque eu estou olhando meu diário de bordo, estou olhando as anotações, né, das observações feitas no estágio, então deixar isso mais esmiuçado para as pessoas entenderem, né, que realmente é isso, você não tirou só do que eu vi lá na hora, dos achismos, né? A gente vai baseado em coisas com rigor científico. Beleza? E aí, deixa eu ver aqui. Aí a gente vai para... e aí é isso, né? Fazer as referências na metodologia, referenciar... eu falo que é relato de experiência é isso, segundo fulano, por isso ela se encaixa no que eu estou querendo, como pesquisa, né? Então, fazer essa conversa, esse caminho. E aí a gente chega no relato de experiência. O relato de experiência, achei muito interessante. Tem alguns trechos que você coloca numeral, você coloca o numeral ali, o algarismo, e depois você escreve por extenso o número, então só para você decidir qual você usa aí, né? Quando você vai descrever quantas meninas, quantos meninos e tudo mais. Acho que você precisa fazer a notinha de rodapé ali sobre a região, porque eu fiquei pensando, quem não é de Brasília, quem não é do DF, não entende plano piloto, não entende, né, como assim, de comunidade diversificada, em que sentido e tal. Então, assim, sei lá, de repente uma notinha de rodapé ali só para situar melhor, né, essa localização e esse perfil dessa escola. E aí, o que eu penso para essa parte aqui, enquanto forma e estrutura, assim, o que eu senti falta? Eu acho que, e aí eu sou essa pessoa, eu sou a pessoa do quadro, eu adoro um quadro, gosto de organizar, acho que organiza as ideias, e assim, sei que o artigo, né, não nos permite muitas coisas, porque tem um limite de páginas e tudo mais, mas como a gente está fazendo esses mapeamentos do TCC, é tão bacana ter esses materiais, né, catalogados, ter isso. Nem que depois, quando vocês forem publicar numa revista, isso não entre. Mas eu acho bacana ter essa organização para a gente entender o todo, né? E aí, o que eu ia sugerir? Primeiro, na hora que eu fui lendo o relato, eu meio que me confundi o que foi no primeiro dia, o que foi no segundo, a primeira aula, a segunda aula. Então, ou a gente coloca ali uns tópicos, a primeira aula, tal, e aí descreve sobre a primeira aula, a segunda aula, deixar marcadores aí, ou faria um quadro, que aí você pode colocar também a aula, deixa eu ver aqui, eu até tenho uns desenhos aqui que eu fui meio que simulando, como que daria para fazer. Depois eu vou compartilhar com vocês, mas aí organizar a aula 1 foi sobre isso, qual o código da BNCC, sabe assim, já meio que desenhando algo que eu quero sugerir no final, tá? Que já vou adiantar, spoiler, isso aqui tem que virar produto educacional, tá? De alguma forma. Essa sequência didática tem que ganhar aí o público, e aí isso vai ajudando a desenhar isso e o produto vai se materializando, né? E você depois tem como usar essas organizações e a pessoa vai ter mais clareza da sua proposta, né? Então, eu ia sugerir isso, de colocar tópicos ou de fazer um quadro aí explicando. E aí, nessa parte, tem algumas partes que não estão com não estão com espaço de parágrafos, então também de organizar essa formatação, e eu fui sinalizando isso. Deixa eu ver aqui.
Ó, tem coisa que nem eu tô entendendo da minha letra, mas espera aí. Ah, tá. Não, esse aqui era o quadro. Até o destaque do parágrafo que a Amanda fez foi o mesmo que eu fiz também. Botei estrelinha e tudo. Achei muito legal. O jeito que você foi falando, né, sobre os resultados, então muito bacana. As fotos também são muito legais de ver, de a gente se sentir ali parte da sua intervenção, né? Então, acho que ficou ótima essa ilustração aí para cada dia. Só teve na primeira aula, você não cita qual foi o código da BNCC, então já que você fez isso nas outras, coloca nessa, tá? Então, para seguir ali o mesmo padrão. Aí, nos resultados, a gente tem uma discrepância aí também, de novo, de parágrafos, alguns parágrafos só com 2 linhas e tal, então tentar arrumar isso aí. Aí você faz uma discussão dialogada com os autores, eu achei muito legal esse movimento, dá para ver aí um trabalho bacana. Acho que a orientadora aí também fez um bom trabalho, dá para ver também quando as coisas vão sendo aí bem direcionadas e guiadas, ficou muito interessante. E é uma leitura também bem tranquila. Quando você faz citação, você comenta a citação embaixo, isso é importantíssimo, porque às vezes a gente joga uma citação, aí já para outra coisa, já vai falar outra coisa, então eu gosto de destacar isso. Você faz um link das ideias, então isso permite que a leitura seja muito boa de ser feita. Aí também aparecem alguns pontos de repetição, mas é isso, eu vou sinalizando. E aí, das considerações finais, aí eu concordo também com a Amanda, eu acho que precisa ter essa retomada dos objetivos que você se propõe, né? Já que a gente vai desenhar de novo eles aqui, a partir da pergunta e tudo, você precisa retomar o que você se propõe, né, a fazer, como que o seu trabalho avança, né, nesse sentido, no que ele contribui. Então, as considerações finais, elas vêm trazendo isso aqui. Você até fala, né, sobre essa possibilidade de trazer futuras pesquisas, e é isso mesmo, esse olhar prospectivo é o trabalho do fazer ciência, né, do fazer a pesquisa, e apontar isso é muito bom. E aí eu faço uma sugestão de escrita de parágrafo aqui para tentar arrematar aí os pontos que você coloca como objetivos, né? Então, lembrar de trazer a identidade, a autonomia, a empatia, o que acontece quando você tem os seus achados empíricos, né? O que aconteceu? Foi a redução de conflitos, maior colaboração, então retomar isso também, né? E terminar falando da praxis, né? Que é isso, essa postura reflexiva que você teve, né, diante desse processo de formação. Então, fazer esse caminho aí para desenhar melhor as considerações. E é isso, gente. Eu já digo mesmo que, assim, é um trabalho muito bacana, dá para ver seu esforço, quero parabenizar toda o seu avanço. Olha só, quem começou ali toda nervosa no estágio, ai meu Deus, vou entrar a primeira vez na sala, olha aí o que deu conta de fazer, né? Então, assim, eu falo para vocês, vou repetir de novo, a turma de vocês tem, acho que está saindo, assim, futuros pedagogos incríveis. Já falei também que todos vão estar ali na Secretaria de Educação, nos encontraremos lá, vão passar nessa, e vão, assim, contribuir muito para essa rede, porque já estão vindo com muito senso crítico, já estão trazendo aí tanta coisa interessante, né, para a gente pensar a nossa realidade, que é tão difícil. Então, vocês estão chegando com tudo, e eu estou, assim, muito orgulhosa de tudo que vocês construíram, né, e aí vou falar já no coletivo, porque eu sei que os seus amigos aí te ajudaram muito nesse processo, né, e o seu trabalho já foi fruto de outras coisas para eles também, então, assim, é muito bacana e muito bonito ver esse crescimento de vocês. Então, obrigada aí pelo privilégio de estar aqui junto com vocês hoje. Obrigada, professora. Foi muito importante para mim ter a sua presença aqui, porque você fez parte, como você falou, desde o estágio, foi a minha supervisora do estágio, então achei que tinha tudo a ver você daqui. E muito obrigada pelas considerações, realmente são coisas que vão me ajudar muito a reescrever o trabalho, algumas partes. Muito obrigada, Deise, também por suas contribuições, né? São olhares externos, é um momento
diferente, né, do processo e muito importante também. Conversei com Bia, né, quando estávamos decidindo a respeito da banca, isso foi pensado já tem um tempo, e olha a nossa responsabilidade, né, porque a Amanda é uma das referências aí da Bia no trabalho, e Daisy teve toda essa participação no estágio, né, então eu disse para a Bia que ela é corajosa por ter topado esta banca aqui hoje, né? E a ideia é essa mesmo, né? De contribuir para melhorar mais ainda o trabalho. Muito obrigada, professoras. E agora convido vocês duas para uma sala à parte, que nós vamos confabular, né? A respeito aí da aprovação ou não da Bia. Tá no e-mail, tá bom? Aí eu peço a paciência do pessoal que está aqui, né? Para nos aguardar. Daqui a pouco estamos de volta. Já aprovou, viu, Bia? Fica tranquila aí. Dá tudo certo, viu? Eu fiquei um pouco nervosa mesmo, muita responsabilidade. Tamo na tacita, Bia. Aí, Oi, Bia! Bia! Tem gente até da Itália me assistindo. Eu vou Bia, te espero aqui na Itália. aproveitar que as professoras saíram, vou precisar ir no outro bloco. Vou fechar a câmera, mas vou ver se eu volto antes delas falarem o veredito, tá? Se eu não voltar, você explica para elas aí, vai que elas me chamam, né? Tá bom. Parabéns Muito pela obrigada pela apresentação, foi presença, ótimo. viu? Bia, vai traduzir o teu diploma, que aí você vem para a Itália. Olha, queria. Pensa. Coloca essa possibilidade no teu futuro. Um teto você já tem aqui, hein? Já é o mais caro, que é a hospedagem, já tem. Isso é, ó. Agradecemos a Deus por essa oportunidade, hein? Agradeço muito a Deus por ter chegado até aqui. Amém. Ai, que emocionante. Oi, Bia. Oi, Assim Sabrina. tão Oi, bom. Murilo. O Murilinho tá dormindo, mas eu já falei para Amigo. ele que você estava fazendo a apresentação, viu? Vou ter que apresentar de novo para ele depois, no Natal, para a família. O bom é você falar, eu não tô nervosa, mas eu falo rápido. As professoras até já conhecem isso. Eu apresentei um recorte desse trabalho também em outro evento esses dias. E elas mesmas já falaram, né? Que eu tenho esse costume de falar muito rápido. Aí parece que eu tô muito nervosa, mas na verdade eu não tô, só porque eu falo muito rápido. Mas foi uma excelente apresentação, viu? Eu tenho certeza Tchau, que você vai ganhar Sabrina. uma nota boa, com certeza, né? As pontuações delas foram mais questões para ajustes. É da escrita mesmo, a escrita, Né? Na escrita, eu já imaginava então, muitas coisas mesmo. o trabalho em si, com Ela certeza, falou muito bem. elas vão te dar uma nota muito boa. Eu não vou poder ficar agora mais para. Eu queria agora. Um dos melhores momentos é ver o resultado, né? Quanto é que vai ser a nota. Mas depois você fala lá no grupo para mim, pra gente. Tá. E vamos Tchau, comemorar. Sabrina. Oi, tudo bem? Vamos comemorar sim. Tudo bom? Vamos comemorar, viu? Um beijo. Beijo, obrigada pela presença. Nada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Posso gravar? É isso, mais alguém quer falar alguma coisa? Mas vai sair o resultado agora, Bia? Sim, elas estão em outra sala, debatendo. Geralmente, no IF, eles não costumam falar nota, eles só falam se foi aprovado ou não. Mas falar nota. Mas eles vão falar aqui em direta? Sim, eles vão voltar e vão falar. Ela volta. Ai, agora eu que fiquei nervosa. Bia, quando eles falar que você foi aprovada, a gente finge surpresa, tá bom? Ai, gente. Eu tô realmente nervosa com isso. Não, que isso. Já deu certo. Tem muita gente aqui, eu tô me sentindo muito importante nisso. Uai, você é importante. Você é muito amada. Espero que vocês não...
o pessoal que está aqui que vai defender não tenha entrado só para se inspirar quando for apresentar, porque foi bem diferente o meu trabalho. Relato de experiência. E o tempo também foi um pouquinho maior. Ai, que lindo. Que momento. Poxa, vê como Deus é bom. Eu, assim, tão longe, estou podendo participar, né? Que bênção a tecnologia. Sim. Mas olha, Bia, quando eu vier no Brasil, eu vou te abraçar de pessoa. Só no vídeo assim não é tão... É verdade. Tem que vir logo. É, tem que conhecer você, conhecer a Sabrina, conhecer a Fátima, sobrinhas agregadas. Ó, quem está vendo aqui, eu sou a tia da Bia, sou a Ela irmã mora lá na do pai e Itália. marido da Bia. Mora lá na Itália. Ai, que saudade do Brasil. Sabe que eu estou feliz que o Flamengo ganhou? O Flamengo vencedor da Libertadores. Eu também estou feliz demais. Ah, você é flamenguista, Bia? Sou. Ai, o Lucas escolheu bem. Lucas, você é o meu sobrinho amado. Flamenguista também. Ele disse que não torce para nenhum time, mas agora ele está se sentindo um pouco inspirado a torcer para o Flamengo também. Ah, mas o Lucas não era Flamengo, não? Não, ele não tinha nenhum time, ele não gosta de futebol. Eu gosto de futebol mais que ele. Não, então ele, no coração dele é Flamengo, porque quando o Flamengo perde que você fica triste, aí ele fica triste. Aí isso aí faz ele ficar flamenguista. Tem ainda mais de 12 pessoas. A tia Miriam fala demais, né? Tá tudo bem, pode falar. Enquanto elas não voltam, pode falar. Elas estão Não, é porque eu não falo quase brasiliano. Aliás, não falo nunca, que aqui é sempre italiano. Aí aqui eu tenho a possibilidade de falar brasiliano. Brasileiro. Brasiliano. Brasiliano. Eu coloquei uma foto aqui de todo mundo para representar. Não tem todos os meus amigos e nem todo mundo da família, mas eu coloquei uma fotinho. Eu vi. Gente, aquele ali com a camisa... Ah, aquele com a camisa branca ali é meu filho, o Fábio. Tá representando a Itália. Tem foto minha quando eu era criança, na educação infantil ainda. Ah, é? Eu pensei que fosse seus alunos, é você, de pequenininha? Sou eu, essa bem aqui, ó, essa bem aqui. Sou eu. Aqui. As minhas professoras, José Carlos Libânio. Mas esse curso aqui, você depois vai ser professora? Sim. Professora de? Professora... pedagogia atua tanto com educação infantil, que são crianças, e também Sim. até o 5º ano, que são crianças mais ou menos com 10 anos de idade. Ih, ali você vai ter batosta. E eu falo isso porque sento a Priscila, a tia Pri. A tia Pri, ela fala, Mira, eu tenho que botar em riga toda aquela criançada lá. Vai lá na tia Pri, que ela te dá umas lições. Ai, Jesus. A tia Pri, ela quando chega no trabalho dela, ela está na sala dela, lá na mesa dela, antes de ir lá para as crianças, aí ela vai e faz uma oração. Entrega todo dia ao Senhor, sabe? A Miriam, e olha, as crianças ficam tudo em paz. Verdade. Ai, glória a Deus. Ai, Jesus. Ai, Bia, quando elas falarem, a Bia está aprovada. Aí vamos fazer festa. Essa apresentação tá animada, viu? Tem gente representando todos os... Mas essas outras 12 pessoas aqui
São amigos ou também estão fazendo apresentação? Não, todos vieram para assistir a minha apresentação. São amigos da faculdade, tem amigos da Ah. igreja, o meu irmão está aqui, tem família, tem todo mundo. A maioria está trabalhando, então todo mundo conseguiu vir. Então a tia tem que me virar as palavras. Está representando os Silvas. Tá, o Davi é o nosso primo? O teu primo? Não. Não, o David não, mas o Davi, acho que o Davi tinha entrado, mas eu acho que ele não ficou. Mas o David, ele é da minha sala. Ele é meu amigo. Olha que meninas lindas. Beatriz Vitória. Vitória. Lindas. Luana. É linda Só mesmo. menina bonita. Eu só tenho amigas bonitas. Ai, a minha câmera tá escura. O teu tio aqui, ele mudou a luz para economizar. Botou essa luz fraca aqui. Eu vou ter que mudar essa luz aqui. Eu já botei 100% a luminosidade do celular, mas não adianta. Pô. Vou falar pipi. Ainda fora. Espera um pouquinho. Vieni subito. Já está apresentado. Quê? Qual é a sensação de já ter apresentado esse TCC? Agora eu tirei o peso das minhas costas, independente do resultado. Eu já venci essa batalha, então é muito bom fazer o que eu falei para vocês, apresentar logo no começo, para passar o resto do mês tranquila. Então, independente do resultado, eu já estou feliz por ter apresentado, eu fiz a minha parte. O resultado a gente já sabe. Ela voltou. Tia Miriam, desliga o microfone, por favor. No seu primeiro slide, com o título do trabalho? Oi? Você consegue colocar no primeiro slide, que tem o título do seu trabalho? Sim, só deixa eu ver. E aí, nos esperaram ou alguém foi embora? Aqui. Sim, tá aparecendo? Apareceu. Bia, então conversamos a respeito das contribuições da banca examinadora, que inclui também as minhas observações. Temos alguns procedimentos, né, que preenchemos, como ficha de avaliação, que depois vai para o sistema de gestão acadêmica, que são questões burocráticas, digamos assim, do processo. E aí deliberamos a respeito do seu trabalho, né, que se intitula A Construção de Identidade, Autonomia e Empatia nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, uma vivência de estágio supervisionado. Deliberamos pela aprovação do seu trabalho. Ai, obrigada. Agora já pode comemorar. Muitos parabéns, Bia, por todo o processo, por todo o seu envolvimento, seu comprometimento, né, a sua responsabilidade, a sua dedicação, o seu detalhamento, né, no processo. Por isso que ocorrem as repetições, né? Eu me coloco no seu lugar porque eu também sou essa pessoa que detalha muito e às vezes, né, repete. E agora deixo contigo aí para fazer suas considerações, né? Eu tinha planejado falar muitas coisas, só que eu acho que eu tô um pouco nervosa, mas eu quero realmente agradecer a professora Kátia, porque ela teve muita paciência. O processo não foi fácil, não é fácil, né? Demanda muito trabalho, mas ela sempre foi muito dedicada, então ela corrigia trabalho de madrugada, então cada detalhe, cada ponto ela conseguia enxergar, e isso realmente me ajudou muito, não só nessa pesquisa, mas em pesquisas futuras, no mestrado, no doutorado que eu pretendo.
eu vou entrar muito mais preparada, porque eu aprendi muito. Eu agradeço a professora Daisy, que, como eu já falei, ela fez parte de todo o processo e ela é uma professora muito atenta, uma professora muito dedicada. E eu agradeço muito por ter aceitado participar disso. A professora Amanda, que lá de longe se fez presente. E eu aprendi muito desde sempre. Eu já fiz outros trabalhos que eu citei ela como referência. Então, eu já tenho lido, já tenho pesquisado muitas coisas que ela publicou e eu fico muito honrada de ter aqui na minha banca. Eu agradeço a minha família, que sempre está presente, independente do que for, qualquer horário, qualquer lugar, sempre vai ter alguém na minha família. Eu agradeço muito os meus amigos, os da faculdade, que tiveram muita paciência, tanto durante as aulas quanto por mensagem também. E também agradeço muito ao Lucas, que é o meu marido, que me ajudou muito, muitas coisas, principalmente hoje, a parte técnica e tudo, né? O apoio que eu precisava para essa fase e para toda a vida, né? E agradeço principalmente a Deus, que eu só tenho todo o saber, toda a inteligência que eu tenho, eu acredito que veio dele, e eu agradeço muito a ele pelos lugares que ele tem me levado desde já. Amanda, Daisy, fiquem à vontade. Que lindo, Beatriz. Fiquei emocionada aqui com os seus agradecimentos. Parabéns. Siga firme e na profissão, né? Eu tenho certeza que nós estamos ganhando uma excelente colega de profissão. Parabéns. Obrigada. Você me fez chorar, viu, Beatriz? E assim, é isso, né? E eu sempre falo, gente, professor é bicho besta, né? A gente fica alegre com tanta coisinha, qualquer besteirinha a gente já tá. E eu, assim, eu já estou muito, nossa, muito emocionada mesmo de ter feito parte desse processo, dessa professora incrível que você já é, né? E o espaço que você, eu acho que, assim, sorte de quem passar pelo seu caminho, né? De quem for seu aluno, que você, de fato, vai fazer a diferença. E eu fico muito feliz e parabenizo mais uma vez tudo que foi construído, tudo que você produziu. E é isso. Obrigada mesmo pelo convite. Agradeço. Muito obrigada novamente, Amanda e Deise, né? Uma honra ter vocês aqui. Eu me lembro que eu estava fazendo uma das revisões do texto da Bia, acho que foi lá no primeiro semestre ainda, e eu vi lá, Pereira Amanda. Eu falei, peraí, conheço esse sobrenome, né? Pereira Amanda, né? E olha, ela está lendo a Amanda, né? Sobre identidade. Você falou, Amanda! Amanda foi minha professora numa disciplina na pedagogia, né? Para quem não sabe, eu estou tentando fazer pedagogia também, aos poucos, e agora trabalhamos juntas, né, Amanda? E a Daisy, né, que está aí atuando no contexto da formação docente, desde que eu estou no campus, eu escuto Daisy para lá, Daisy para cá, e aí demorou para que eu encontrasse, né, pessoalmente com a Daisy. Eu tive encontro com a Daisy virtual, né, primeiramente, e depois que a gente foi se encontrar pessoalmente no campus. Então, assim, é um privilégio estar nessa banca também. Bia, aprendi muito contigo, inclusive também a ter mais paciência, né? Aprendizagem. É uma aprendizagem, foi trabalhoso para nós, né? Todo o processo, por conta da escolha que você fez, né? Uma escolha corajosa, né? Em todos os aspectos, em todos os sentidos, e por isso, meus parabéns, né? Agora eu vou pedir para todo mundo abrir a câmera, né? Sim, Se por você favor. puder, né? Aquela foto, né? De tela, né? Que é o O que temos Robson para disse que hoje. precisou sair, mas ele ia deixar aberto. Aí ele falou que se ele não conseguisse voltar, para mandar para ele depois o resultado. Ah, beleza. O Robson é o diretor lá da minha faculdade, tá, gente? Para quem não conhece. O Robson é o diretor-geral do campus aqui, São Sebastião. Quem puder abrir a câmera, pessoal, eu agradeço. Aí acredito que se você puder tirar um pouquinho a projeção, dá para a gente fazer uma foto com todo mundo, sem a projeção, ou faz uma, né, depois com o título lá do trabalho. Olha a Rebeca aí com a Eloá, Maria Eloá. Assim, para conhecer a Eloá. Adriano foi citado, acho que 55 vezes hoje. Olha o Adriano aí. Adriano foi uma das minhas referências, né? David, Luana, a Ellen, pessoal, muito bem.
Deixa eu ver aqui como que eu coloco mesmo para aparecer mais pessoas. Alguém sabe me dizer nos 3 pontinhos? Acho que Ajuste, visualização, mosaico. Era É mosaico, né? mosaico. Uhum. Então, acredito que já está. Eu vou fazer aqui, e aí vocês, se puderem fazer também, eu agradeço. Está aparecendo a Amanda bem grande para mim, como se fosse uma projeção de tela, e os demais aqui ao lado. Tá ótimo assim, Amanda, pode Você manter. tem que clicar. Não, mas eu acho que você tem que clicar onde tá, onde eu estou aparecendo maior aí e tirar, porque deve estar fixado. Porque eu vejo vocês todos iguais. Fixado. Continua fixado. tem como aparecer... Aqui no meu tem ajuste de visualização, aí apareceu o mosaico, aí aparece um pouco mais de... Você pode fazer, então, Bia? Aí você envia lá no grupo para nós. Estou com receio de mexer muito aqui e acabar saindo da sala sem me despedir de O você. Lucas vai me ajudar a fazer print, porque como eu falei, ele que me ajudou na parte técnica. Lucas, você fez parte de todo esse processo aí, Apareceu viu, junto Lucas? comigo. Muito obrigada, viu, Lucas? Orientações aí por tabela, né? Acompanhando as reuniões. Até o meu sotaque ele descobriu de onde era, né? E Ele falou, ela é de São Paulo, né? Eu falei, não, acho que não. E realmente... Pode fazer para nós, então. Print. Obrigado, gente. A gente conseguiu gravar também. Oi? A gente conseguiu gravar também. Maravilha. Depois, se puder me enviar, eu agradeço. Agora, ó, descansar, comemorar. Já temos 2 motivos para comemorar sexta-feira que vem, após a defesa da Isa e da Vitória. 2 grandes motivos de hoje. A defesa da Jeane e a sua defesa agora. Eu estou me sentindo bem mais leve agora, então... Respira, toma água. Agora, curte o seu momento de aprovação. Todo seu. Ele é todo seu. Obrigada, Deise, obrigada, Amanda, e obrigada a todos vocês, né? Todos e todas que estão aqui prestigiando este momento, né? É muito importante para nós também a presença de vocês. E os meus orientandos e orientandas, alunos e alunas também, muito obrigada. Espero que tenha outras oportunidades de encontrar vocês. Terão. Agora, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Tchau, Bia. Tchau a todas. Tchau, tia. Bia, Deus te abençoe muito, hein? Com toda sabedoria, com todo o conhecimento que você já possui. Amém. Amém. Tchau. Tchau, a tia. Que legal. É a tia lá da Itália. Olha só, que legal. A iluminação do celular está muito baixa, não dá nem para ver. Dá para ver, tia. Dá para ver, sim. Vou mandar uma mensagem lá no grupo da família agora, tá? Para falar com vocês. Agora manda as fotos no grupo da família. Você conseguiu fazer Boa noite aí para todos vocês. Bia, achei linda as tuas palavras nomeando o teu marido, é? Linda, linda, linda tuas palavras. O marido tem que estar nos agradecimentos, né? Senão não dá. Tá lá, sim. Toda ajuda, né? Primeira foto. Tem que estar lá. Coloca para nós lá depois a foto de tela, fazendo um favor, porque eu não fiz, tá? Eu fiz algumas enquanto você estava apresentando, né? Estava rolando. Tá bom, vou colocar. E o vídeo depois eu mando também. Descansa e depois, semana que vem, a gente vê para marcar a reunião do pós-defesa, né? Antes do recesso. Parabéns, viu? Bom, obrigada. Eu não disse que ia dar certo? Deu mesmo. A gente marca a nossa saída também, para eu te entregar o presente que eu comprei para vocês. Oba! Eu não vou falar que não precisava, porque é deselegante. Eu aceito e agradeço desde já. A gente vai se encontrar presencial, com certeza. Tá bom. Beijos, prazer ver vocês aí. Muito obrigada. Beijos, prazer. Boa tarde a todos. Boa tarde. Tchau, Bia. Eu vou olhar lá no grupo Shopping. Tchau.